O Senhor abençoe a todos nós. Nós vamos ler as Escrituras no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Nós vamos estender um pouquinho a leitura, peço paciência aos irmãos, né? E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e das províncias de Traconites, Lisânias, tetrarca de Albiene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu por toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Sendo que já está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizado por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogavam também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração, se porventura será o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Estes vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Assim, admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João no cárcere. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia:
este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós agradecemos por ter acesso à Tua palavra. Agora pedimos, abençoe os nossos corações, abençoe os nossos espíritos e abençoe também os nossos corpos aqui, Senhor. No nome de Jesus, nós te pedimos amém. Amém. Assentai-vos. O mundo vive hoje mais um dos enganos promovidos pela Igreja Católica. Eu não falo isso para ofender nenhum católico e nenhum evangélico, mas é a verdade do assunto. A Igreja Católica é a maior igreja espírita do mundo. E, infelizmente, o protestantismo não é nada mais do que um catolicismo melhorado, com algumas melhoras, mas, na verdade, esta é a realidade. Quando eu digo que a Igreja Católica é a maior igreja espírita do mundo, é o espiritismo que ensina as pessoas a fazer invocação dos mortos, invocar aqueles que já morreram. E a Igreja Católica ensina as pessoas também a fazer invocação a quem já morreu e ela chamou de santo. Então, tudo isto é espiritismo. E o segmento evangélico, que não é nada senão a igreja espírita melhorada, tem todas as suas variantes também. Mas a verdade do assunto é que Deus tem um povo na terra. Este povo não é conhecido por um nome de uma religião. Este povo é conhecido por cristãos. Aqueles que seguem os ensinamentos e vivem como Cristo viveu. Isto é o que é um cristão. Eu não quero nem dizer cristianismo, porque cristianismo agrega em si o sufixo ismo, que quer dizer amontoado, agrupamento. Eu gostaria que você parasse um pouquinho e pensasse na sua vida. Eu sou um cristão? Você está fora, você não está se justificando por fazer parte de um grupo, que seria cristianismo. Mas pense aí você, se nós somos realmente cristãos, se nós cremos em Cristo e seguimos a Cristo. Sabe-se perfeitamente, qualquer pessoa, que o que o mundo está celebrando hoje nada tem a ver com Jesus. Perus, ceias, vinho, orgias, drogas, e vai terminar em prostituição, em crimes e em tantas outras coisas, ainda traduzindo-se como mensagem natalina. Eu não posso ver famílias que passaram o ano brigando, discutindo, arranhado, cheio de mágoas, agora se assentam numa mesa hipocritamente para comer, para dizer que nós estamos aqui no Espírito de Cristo. Se você tem o Espírito de Cristo, você vai viver bem com o seu semelhante todos os dias da sua vida. Não é um dia na sua história. Eu tenho certeza que Deus tem nojo destas mesas, como ele disse para o profeta Isaías, no capítulo 1, que todas estas solenidades faziam com que ele vomitasse. Ele tem nojo disto que se propaga como sendo o nascimento, o fim de um ciclo para o começo de outro ciclo. Não é verdade.
não é verdade. Então, nós estamos aqui olhando e nós todos sabemos, é uma coisa assim, sabe-se, nós tivemos lá, irmão Fernando, irmão Zé Genuíno, irmão Reginaldo, irmão Marcos, irmão Moacir, nós tivemos lá em Belém. Todo mundo sabe que nesta época da Judéia está nevando. Os pastores não estariam no campo apacentando. O doutor Marcos sabe disso. Não é? E tantos outros irmãos que eu não gosto de ficar citando nomes, porque a gente sempre esquece de alguém. Mas pessoas que conhecem, que já foram, que sabem que na Judéia, nesse tempo, não teria pastores no campo apacentando. Quando Cristo nasceu, os pastores estavam apacentando e os anjos apareceram e disseram glórias a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Todo mundo sabe que aquilo nunca foi nesta época do ano. Isto é uma mentira. Isto é uma mentira. E que esta festa natalina não é nada mais do que o arranjo que Constantino, dizendo-se cristão, teve que fazer às pressas, chamar os bispos da igreja, que tinha se transformado em igreja oficial, desde o ano 313, quando ele deu liberdade de adoração, em ano 325, ele proclama em Nicéia e discute a doutrina da Trindade, e dali para frente, então, se enganja dentro do cristianismo. Todo mundo sabe que ele não poderia continuar celebrando o aniversário do Deus Sol em 25 de dezembro. Mas às pressas disse para os bispos, como é que nós vamos fazer? O que a gente vai fazer? O povo está vindo para celebrar Baal, que é o Deus Sol. E os bispos arranjaram um jeito, vamos fazer uma coisa. A gente tira Baal, e ao invés de aniversário de Baal, a gente faz o aniversário do Filho de Deus. E desde então, ficou dito que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Jesus nunca nasceu em dezembro. Esta não é a época em que nascem os cordeiros. Não é. Não é a época que nascem os cordeiros lá na Judéia. Então, isto está completamente fora das Escrituras e a própria história está aí para atestar que é mais um ato de paganismo e os fatos que eu e você conhecemos comprovam que o que vai acontecer hoje não exalta a Deus. Estas comelanças, estas bebidas, estas festas, isto não vai exaltar o nascimento de Jesus, não vai mudar a vida de ninguém. Muito pelo contrário, não é? E o próprio protestantismo também celebra isto. As igrejas estão comemorando. E cada um da sua maneira. Eu até vi, essa semana, o arcebispo de João Pessoa e o pastor da primeira igreja batista. Estavam sendo entrevistados num programa, eu parei para ver. Parei para ver, para entender claramente a condição. Eu acho que nada acontece por acaso. Então, eles estavam falando sobre as questões, porque todos nós entendemos, todos nós sabemos, que a igreja e a política se casaram com Constantino, lá em Nicéia, e de lá para cá, nunca a igreja se separou da política. E o pastor da primeira igreja batista foi perguntado se ele incentivava as pessoas a serem políticos, entrarem, se enganjarem na política. Ele disse, claro que incentivo os jovens e o povo da minha igreja a ser político. Perguntaram para o arcebispo, ele diz a mesma coisa. Olha, eu estou incentivando os jovens a serem políticos. Mas eu quero dizer a todos vocês, fujam da política. A política é do diabo. É brigas, é mentiras, sabe? E falsidades, e termina tudo no que nós estamos vendo de roubo. Perguntaram para ambos, o que é que vocês dizem
da presidente do Brasil. E aí o arcebispo fez o seu elogio, que ela era uma mulher que, de alguma maneira, ainda que na sua maneira, cria em Deus. E o pastor Estevão, já citei o nome, afirmou que teve o privilégio de almoçar com ela, de orar com ela, de ter momentos, assim, uns 10 minutos de oração, conversa com ela em Campina Grande, que foi recebido por ela no Palácio do Planalto. E que estava orando para o governo dela. Aí você para um pouquinho. Quando foi na manhã do dia seguinte, eu acordei 4 e pouco da manhã, aí ligo a televisão. Quando eu liguei a televisão, às 5 horas, lá no programa Fé Perfeita, lá estava uma voz que clamava no deserto. Programa que foi gravado há 2 anos atrás, em 2013. E naquele programa eu estava pregando sobre São Mateus 25. 5 virgens prudentes e 5 loucas. E eu me lembrei e disse, o profeta William Branham disse que o mundo terminaria num estado de loucura. E as pessoas seriam insanas. Aí comecei a dar exemplo. Você está vendo uma mulher que tira a roupa e sai na rua, seminua, se fosse há 50 anos atrás, ela era levada como louca. E o Túlio colocou uma imagem do ano 30, lá nos Estados Unidos, com uma mulher que saiu de short, e a polícia pegando, prendendo e levando para a cadeia. Presa, porque saiu de short na rua, porque estava fora da sua mente. Hoje está tudo naturalizado. E o profeta pregou a mensagem, não sabeis, estão loucos e não sabem. Uma mulher puxa a calça no meio da rua, tira ali a roupa, mostra as nádegas, puxa a blusa para cima, fica lá com seu sutiã, sei lá, vai para a praia. Tem nada. Elas estão pensando que estão normal e, no entanto, estão loucas. Isso é loucura. Um pai zelava pelos seus filhos, suas filhas. Não é? Uma moça que perdia a virgindade, aquilo era questionado, dava até morte. Hoje um pai bota uma filha para dormir com um macho dentro da casa dele. Pergunta, cadê a sua filha? Está dormindo com a namorada aí. Nós vamos naturalizar isso? Não, o mundo entrou num estado de loucura. Ficou louco. E aí, eu estou falando sobre isso, como a igreja ficou louca, porque um pastor que naturaliza o pecado, ele sem entender, ele é um louco. A Bíblia dizendo uma coisa, ele dizendo outra, ele não está no seu juízo normal. Qual é o homem que pode refutar a Deus? E a Bíblia é Deus falando conosco. Amém? É verdade ou não é verdade? Então você vê que as pessoas não estão no seu estado normal, elas ficaram loucas. Como é que um homem deixa a mulher dele sair mostrando as pernas e as nádegas para todo mundo? É porque está doido. Só isso. E eu vou falando sobre isso daqui um pouquinho na pregação do dia seguinte. Aí eu disse, vocês estão vendo como é que pode um país que tem homens formados, capacitados, doutores, intelectuais, gente entendida. Sai um homem aqui do interior do Pernambuco, na carroceria de um caminhão, vai para São Paulo, torna-se sindicalista, torna-se presidente do Brasil. Quem votou nele está doido. Como é que você pode botar uma pessoa que não tem condição para fazer para chegar a essa situação? Mas as pessoas não percebem que tudo isso é loucura. E só fizeram isso por loucura. E aí está o quadro, o maior escândalo do mundo, provocado por esse governo. Daqui um pouquinho vem uma mulher que estava com uma metralhadora assaltando o banco e o povo vota para ser presidente. E eles estão pensando que estão agindo de uma maneira normal, hein? Fizeram, propagaram, festa, a primeira presidente. E esta é a situação, olha a situação do país. Olha a Venezuela, pegaram um motorista de caminhão, botaram para ser presidente, olha a condição.
E assim você vê que as pessoas estão agindo de maneira completamente loucas, não sabem que foram possuídas por um espírito de loucura. E aí você tem o povo carregando a Bíblia, e a Bíblia dizendo todos os sinais da volta de Jesus, e o povo vivendo como se Jesus, se a história... Eu vou falar uma coisa aqui, ó. A historinha, por favor, entenda em que sentido eu estou dizendo. A historinha que Jesus vai voltar é uma piada. Então, quando você caminha e vê que há um espírito de loucura que tomou conta da humanidade, porque é característico, Jesus disse que o noivo ia tardar para que 5 fossem prudentes e 5 se tornassem loucas. E você chama as pessoas para um despertamento, mas elas estão tão loucas que acham que você é que está louco. Esse pastor é doido. Esse pastor está maluco. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. O fato claro é assim: Jesus está voltando. Poucas pessoas creem nisso. E quando você chama os fatos, você olha assim. Você não precisa pensar que é diferente, não. Quando você chama os fatos, é assustador. Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé. Você disse, quantos escaparam nos dias de Noé? 8. Assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Você disse, 8 pessoas escaparam, então são 8 que serão arrebatados. Aí você vem um profeta e diz, não, ei, preste atenção, 8 são aqueles que passam pela tribulação. Quem foi arrebatado foi Enoque, foi só um. Só um, foi 8 não. Enoque é só um. E o profeta vem e prega a mensagem, 1 por 1 milhão. E você pega quantos milhões de pessoas saíram do Egito para a terra de Canaã? 2 milhões. Quantos entraram? 1 por 1 milhão. Eu não estou dizendo que é assim, mas estou dizendo para você entender aqui, que se vivemos num país de 200 milhões, então seriam 200 pessoas que estariam aqui neste país se preparando para o arrebatamento. Porque a verdade do assunto clara é esta assim, ó. A verdade clara do assunto é esta assim. Deixa eu perguntar aqui, quantos daqui creem que Jesus vai voltar? Olha, se você crê, eu queria te perguntar, você está pronto? Se você crê, por que não apronta? Por que não arruma? Eu fui a Fortaleza agora, preguei 3 mensagens em Fortaleza. Uma falando sobre o filho pródigo, outra falando sobre as 100 ovelhas e a outra falando sobre a mulher que perdeu a dracma. E Jesus, não é César não. Jesus disse que a mulher que perdeu a dracma, que disse que percebeu que o seu marido estava voltando e que ela não tinha a dracma, tinha perdido uma, acendeu a candeia, pegou uma vassoura. Essa é a linguagem de Jesus, São Lucas capítulo 15. É a linguagem de Jesus, pegou a vassoura e começou a varrer. Onde é que está? Tirar o cisco, o lixo, porque eu tenho que encontrar a dracma, ou então vou ser morta. Se as pessoas realmente soubessem que Jesus está voltando, e eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu não digo que a vinda do Senhor é algo futurista. Eu estou afirmando pela Bíblia que a vinda do Senhor já iniciou. Alarido é a primeira etapa da vinda do Senhor. Se você perceber, São Mateus 25, verso 6, diz, eis aí vem o noivo. Foi o grito do despertamento para que todos acordassem, inclusive os doidos. Eis aí vem o noivo, isto é um alarido, é um chamado, é um despertamento. E isto começou
Isto está em andamento. Esta é a realidade desta mensagem. E eu estou chamando os pastores, falei com o pastor Luiz Cláudio essa semana, conversando com ele, e a minha preocupação é esta, viu, irmãos? Estou falando aqui, preste atenção no que eu estou dizendo. Eu estou preocupado se o que eu estou pregando está apenas projetando o meu ministério como um homem que sabe, que conhece alguma coisa da Bíblia, ou se o que eu estou pregando está ajustando a sua vida e te preparando para a vinda do Senhor. Porque esta mensagem, ela carrega em si, Marcos e Francisco, uma característica. Lá no Rio Ohio diz: tua mensagem precursará a minha segunda vinda e preparará um povo para o arrebatamento. Se isto que está saindo deste púlpito não prepara a sua vida, não é a mensagem que foi prometida lá no Rio Ohio. Não é. Eu não estou aqui para brincar de igreja. Se o que você está vindo aqui, eu sei que isto é assim, é algo que te faz acender a candeia, é algo que te faz pegar a vassoura, é algo que diz assim: olha, escuta aqui, eu vou arrumar a minha casa, a minha vida, porque Jesus está chegando e eu não quero que Ele me apanhe desordenado. Porque a verdade é esta, meus irmãos: quem estiver pronto, vai. Quem não tiver, fica. Quem não tiver, fica. Já ficou. Mas deixa eu voltar aqui. Prestem atenção, porque se a gente ler a Bíblia de uma forma histórica, vamos lá para o capítulo 3 do Evangelho de Lucas. No ano 15 do império de Tibério César. Isto é assim. Se você olhar historicamente, a Bíblia está registrando um fato que foi lá. Mas preste atenção que algo muito mais está acontecendo. Não é o ano de Tibério César, mas é um ano assim, no ano em que Barack Obama é presidente dos Estados Unidos. Aí começa a citar nome de governadores, de pessoas que regiam o mundo de então. É o ano do Vladimir Putin. É o ano da, como é que chama? Da mulher lá da Alemanha. É o ano da Dilma Rousseff. É o ano do Evo Morales. É o ano do Maduro. É o ano de não sei mais quem. É o ano em que esses homens estavam governando o mundo. E aí, então, desce um pouquinho mais e sai da esfera política e entra na religiosa e disse: e sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Aí você para e diz: e sendo o Papa Francisco cabeça de uma igreja. Eu não queria ficar aqui preso a uma história. Eu quero dizer para você que os fatos que aconteceram lá estão acontecendo aqui agora. Naquele tempo, daqueles homens, quando religiosos, como estou citando aqui Anás e Caifás, e como você cita o nome de um papa, ou então de um Billy Graham, um grande evangelista representando os evangélicos, um dos maiores nomes da história mundial dos evangélicos, sendo eles, a palavra do Senhor passou por cima de todos eles e encontrou a João Batista no deserto. Sendo esta esfera de homens, Deus visitando a terra veio ao seu profeta. Eu vou dizer assim, ó, sendo estes homens grandes, a palavra do Senhor tem passado por cima de tudo, sabe? Veio ao cumprimento das Escrituras.
Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então, a hora que nós estamos vivendo é a hora que Deus visitaria a terra através de um profeta. Isto não tem aonde esconder. Nós fomos a Israel este ano, pastor Luiz Cláudio estava entrevistando um rabino, perguntou para ele sobre a crença deles no Messias, eles fervorosamente, doutor Marcos até se vestiu lá como judeu lá e orou junto com eles. Não vou chamar o irmão Marcos de judeu tabajara, não, é judeu. Porque... Mas botou lá o talito, botou lá e não sei mais o que, e fez uma oração junto com ele lá. E o pastor Luiz Cláudio, eu perguntei para ele, pergunte para ele se eles estão esperando o Messias e como será o Messias. E ele perguntou. Depois eu perguntei para ele, pergunte para ele se eles creem que antes que o Messias venha, Elias tem que vir primeiro. Pergunte para eles sobre a vinda de Elias. E eles falou abertamente, antes que o Messias venha, Elias virá. Por quê? Porque eles creem nos profetas. Estava profetizado que era assim. Acontece que qualquer pessoa com a sua mente no lugar sabe que Elias tem que vir antes da vinda do Senhor. Agora, é isto uma ideia minha? Vamos ler a Bíblia aí, para nós vermos aí, Malaquias capítulo 4. Vamos ver. Eu quero falar um pouco sobre este assunto, ligando com alguns outros acontecimentos mundiais. Amém? Malaquias capítulo 4. Esta é a escritura. Isso não é meu. E eu acho isso uma coisa interessante. Eu vim agora com o procurador da República, num avião aqui na Paraíba, e ele falando para mim que a Igreja Católica, que estava na Bíblia, que foi tirado, que a Igreja cria na reencarnação. E eu disse, não. Disse, eu vou lhe contar. Aí me citou o nome de um autor de um livro, e isso é o procurador aqui da República, aqui do estado da Paraíba. Um homem culto. Então, quando ele abriu e falou, contou uma história de Constantino, que a mulher de Constantino era uma prostituta, e que ela tinha sido saída da prostituição, e Constantino a tornou na mulher poderosa como era, como a mulher do imperador. Mas que as mulheres prostitutas que tinham convivido com ela, um dia falaram para os soldados, para os generais, sobre a vida preguiça da mulher do imperador. E aquela mulher tomou conhecimento que aquelas prostitutas haviam falado, mandou matar a mulher, mandou matar aquelas prostitutas. E depois foi se confessar ao padre. E o padre, então, respondendo a ela, disse, você vai se reencarnar, e cada vez que você se reencarnar, você virá numa condição pior do que aquela que você viveu como prostituta, para você pagar seus pecados. Aí ele falou para mim, está vendo? A igreja cria nisso. Falei, moço, o senhor está falando de alguma coisa do século IV. A minha Bíblia encerrou-se no ano 94. João, na ilha de Patmos, recebeu as últimas revelações e fechou. Isso nunca foi da Bíblia, isso foi do catolicismo. E eu volto a afirmar que a Igreja Católica é a maior igreja espírita do mundo. Se ela pregar a reencarnação, não muda nada, porque eu já sei que ela é espírita mesmo. Vocês estão me entendendo? Aí ele virou para mim e disse assim, mas, pastor, e o caso de João Batista? Não está escrito que João Batista era Elias? E eu falei, começa assim. Primeiro, Elias, o tisbita, que apareceu no reinado de Acabe, não morreu. E a unção que estava sobre Elias se transferiu. Em vida, Eliseu pediu, Elias disse, o que você quer que eu te faça? Ele disse, quero porção dobrada do teu espírito. Ele disse, você me pediu uma coisa dura, mas se você me vir quando eu for tomado, será concedido. E ele vai, e a unção que estava no ministério de Elias repousa sobre Eliseu. Você está vendo que isso aqui não é reencarnação. Aí ele falou, é verdade, mas é a unção.
Então, daqui um pouquinho, Eliseu é a segunda manifestação daquele ministério na terra, daquela unção que estava sobre Elias, que tem uma finalidade, prestem bem atenção, tem esta finalidade: combater o casamento misto. Casando-se Acabe com Jezabel, o paganismo veio para dentro de Israel. Elias era um homem do deserto. Você vai ver que Eliseu é pegado atrás das juntas dos bois. Também um homem do campo. E Eliseu é ungido para dar continuidade a combater o que Elias havia começado a combater, que foi o casamento misto e a idolatria dentro de Israel. A assunção do Astarte, do Baal, dentro de Israel, levado por Jezabel. E é o que você está vendo, e é o que esta mensagem está fazendo. Mas daqui um pouquinho Eliseu unge Jeú, e Jeú extermina a Jezabel, e segue lá na frente a unção que estava sobre Elias, que repousou sobre Eliseu, vem sobre João Batista. Em Lucas capítulo 1, verso 17, o anjo diz: irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Ele vem e manifesta a mesma coisa. É aqui, porque você vê aqui que a Bíblia diz que quando Herodes chegou com Herodias, casada ilicitamente, vivendo em adultério, João Batista não teve dúvida de apontar o dedo e disse: isso está errado. E a religião estava casada com eles e era uma porcaria. Era um chiqueiro de porcos, era uma casa de ladrões. Ainda que João perdeu o pescoço, mas quando você chega ao próprio Jesus se referindo ao ministério de Elias, diz: em verdade vos digo, usa o futuro, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Primeiro do que? Primeiro, antes que ele venha, porque as pessoas não podem aceitar a Bíblia como ela é. Se para a primeira vinda de Cristo Elias veio, a segunda vinda de Cristo também seria marcada assim. Se não é assim, então vejamos Malaquias 4. Você nota claramente que Malaquias 4 nada tem a ver com o ministério de João Batista. Porque quando João Batista veio, o mundo não sofreu o que Malaquias disse que sofreria, que os ímpios se fariam. Vamos ler aqui Malaquias 4. Pegue a Bíblia como ela é, verso 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Preste atenção. Todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz, nem ramo. Vamos ver. Isto é quando algo sobrenatural acontecerá para exterminar da terra os ímpios, os soberbos. Vamos ver. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. O que você espera com a vinda do Senhor? Não é isso? Não é para você que espera a vinda do Senhor que nascerá o sol da justiça? Veja. E salvação trará debaixo de suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Prestem atenção. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. Aconteceu isso depois que João Batista pregou? Mas acontecerá. Acontecerá. Deixa a vinda de Jesus tomar lugar para você ver se isso não vai acontecer. Amém? Veja, aqui não está falando da primeira vinda de Cristo. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual vos mandei em Horebe, para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes ou depois? Antes do dia grande e terrível do Senhor. Agora o dia grande e terrível do Senhor, em que os ímpios se tornarão cinza, e em que a salvação será levada para os justos,
Não aconteceu. É claro que a Bíblia está dizendo que antes que isto aconteça, Elias teria que vir primeiro. Os judeus sabem disso. O mundo religioso não sabe. Por quê? Porque um profeta igual a Elias vem com o dedo apontado dizendo: vocês precisam deixar o paganismo. Isso que vocês estão comemorando hoje, o mundo religioso comemora hoje, é paganismo. É festa dedicada a Baal. Eles não querem ouvir isso. A igreja casada com a política é paganismo. Isso está errado. A igreja de Cristo está casada com Cristo, não é com a política. Louvado seja o nome do Senhor. Não podem receber Elias, porque Elias põe o dedo na ferida. Foi assim que aconteceu. Agora, é uma coisa real. Ninguém pode sair fora disto. Esta profecia aqui deveria se cumprir na vida de alguém. Então eu expliquei para aquele procurador, falei sobre a manifestação da 4ª visita de Deus na terra através do ministério de Elias, e a 5ª, que será já depois na tribulação para os judeus. Mas quando eu falei isso para ele, ele falou assim: pastor, eu nunca tinha ouvido uma explicação como esta. Calou a boca e se assentou. Ele estava em pé no corredor do avião conversando comigo. Quando fomos descer aqui no aeroporto, ele virou atrás e disse: muito obrigado. Eu não vou esquecer nunca sobre esta unção de Elias na terra. Mas é assim. Mas aí você então pega e sabe o que é que deveria acontecer. As mesmas características do ministério de Elias deveria vir sobre um homem. Agora aí nós encontramos alguns que dizem assim: bem, eu não creio em William Branham porque não tem William Branham na Bíblia. Ora, quando estava escrito que voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, disse que o nome do homem era João Batista? Ou quando disse: eis que envio o meu anjo diante da minha face, o qual preparará o meu caminho antes que o Senhor venha ao seu templo, disse que era João Batista? E se a Bíblia dissesse assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, e ele terá o seu nome William Branham. Sabe quantos William Branham tinha nascido na terra? Milhões. Não, disse que era Elias. Como não tinha dito que era João, não disse o nome de ninguém. Mas isso poderia ser comigo, poderia ser com Marcos, poderia ser com Elias, poderia ser com ele, mas não foi comigo, não foi com ele, não foi com Billy Graham. Chamou-se William Branham porque Deus, a decisão de Deus foi escolher aquele homem para fazer este ministério na terra. E fim de assunto. E agora a honra é esta: aquele que receber um profeta na qualidade de profeta, não é na qualidade de salvador, não é na qualidade de intercessor, não é na qualidade de nada disso, é na qualidade de profeta. Profeta é aquele que profere a palavra de Deus, e verdadeiros profetas não chamam a atenção do povo para si, mas levam o povo de volta para a palavra. E isto foi o que William Branham veio fazer. Amém? E aí então nasceu aquele menino. 9 de abril de 1900, ou 6 de abril de 1909. Um pai de 18 anos, uma mãe de 15 anos de idade. Não sabiam nada sobre religião. Apenas havia se casado, estava ali, aquela bebê nasceu. A mãe 15 anos, o pai 18. Mas a luz sobrenatural pousou em cima da cama onde nasceu aquela criança. Desceu aquela luz. E o pai e a mãe não sabiam o que será esse menino, o que vai ser. E ninguém sabia, mas aos 7 anos Deus o visitou. Vindo ele carregando água, Deus o cercou, o anjo do Senhor falou para ele debaixo de uma árvore e disse: você não fume, não beba, não contamine o teu corpo, porque haverá uma obra para você fazer quando você for maior de idade. E ele disse: vocês pensam, eu fui para casa assustado, falei para minha mãe, ela me botou na cama, disse que eu estava nervoso. Eu quero falar sobre isso para você.
Sabe o que aconteceu? O tempo passou, a mocidade chegou. Ele começou a se engraçar das moças. As moças eram hábito fumar, e ele saiu e uma a provocou e disse: você é um marica, você é um efeminado, você não fuma. Ele disse: me dá o cigarro aí. Quando ele pegou o cigarro e botou na boca, a mesma vento que soprou na copa daquela árvore falou com ele, soprou. Ele tirou o cigarro da boca e jogou fora e saiu correndo, chorando. Foi provocado pelo pai também para beber, que era um alcoólatra, e disse: você não é brana, você não bebe, você é um marica. Ele disse: me dá essa garrafa que eu vou beber. Quando ele foi beber, Deus não permitiu. Deus estava preservando o seu dom. Deus guardou aquele garoto. Se converteu depois de ter lido a Bíblia dentro do seu próprio quarto e foi para a Igreja Batista. E ali se filiou à Igreja Batista como um pregador e se tornou um pregador na Igreja Batista. E quando um doutor o chamou para ordenar uma mulher para o sacerdócio, para ser pastora, ele tirou a mão no bolso e disse: aqui está a minha credencial. Porque a Bíblia é a palavra final. Não existe tal coisa como mulher no sacerdócio. Ele disse: você vai ser expulso. Ele disse: eu estou entregando a minha credencial antes que vocês me expulsem. E começou a fazer então suas campanhas. E quando ele fez a sua primeira campanha, diante de mais ou menos 4.000 pessoas, com 400 convertidos que pediram o batismo, eu vou falar uma coisa para vocês. Ele vai ao rio batizar as pessoas, e quando está batizando a 17ª pessoa, a luz desceu à vista de todos, foi fotografada, foi no outro dia manchete do jornal: luz misteriosa desce sobre a cabeça de um ministro batizando, e aquela luz saiu uma voz que disse: como João Batista foi enviado como precursor da minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda e preparará um povo para o arrebatamento. Era um homem pobre de uma cidadezinha pequena do interior dos Estados Unidos. Em 7 de maio de 46, o anjo do Senhor apareceu primeira vez visivelmente a ele. E disse que ele levaria uma mensagem ao redor do mundo. Ele falou: como? Eu sou um homem pobre. Ele disse: você vai orar por reis, monarcas e demais. E ele exatamente cumpriu aquilo que havia prometido. O fato é, meus irmãos, estou tentando resumir aqui, que não houve na terra um ministério de cura divina igual ao de William Branham, em que podia conhecer o segredo dos corações. Cegos, aleijados, cancerosos foram curados em números incontáveis. Mas eu quero dizer aqui, mais de 200.000 visões, profecias e discernimento, nenhuma falhou. E eu quero lembrar a você uma coisa aqui hoje à noite: se um homem tem um ministério com 200.000 visões e profecias sem falhar nenhuma, você acha que eu deixaria de acreditar nisto para acreditar em um teólogo que não sabe nada? Que está tirando as pessoas da palavra, possuído por um espírito de loucura? Não. É por isso que eu tenho a satisfação, quando eu vejo as coisas que vêm tomando lugar na sociedade a cada dia, e os eventos modernos esclarecendo a Bíblia e a profecia, eu não tenho dúvida de dizer às pessoas: olha, com muita satisfação na minha alma, Deus mandou um profeta, sabe? É a diferença. O mundo não vai receber, eu sei que não vai receber, porque a palavra de Deus passou por cima de tanta gente boa e foi encontrar a João Batista, e aqui na cidade passou por cima de tanta gente boa e foi encontrar você também. Houve aqueles que foram a João, houve aqueles que foram a Cristo.
Mas eu estou falando isso. Por que estou falando isso? Eu não posso passar um dia como este sem lembrar a vocês que o nascimento de William Branham foi 6 de abril de 1909 e a sua morte em 24 de dezembro de 1965. Hoje, um dia diferente de todos os demais dias. Diferente. Eu me lembro do irmão Bisco dizer, aquele Natal de 1965 foi diferente de todos os demais. Estávamos em casa orando, quando o telefone tocou e disse, o irmão Branham partiu. Disse, eu não posso esquecer da neve que estava caindo lá no Canadá. Um dia frio. Um dia diferente. Um dia que marcou a saída desse profeta da terra. Foi embora. Mas hoje faz 50 anos. 50 na Bíblia é o ano do jubileu. No capítulo 29 de Levítico, 25 de Levítico, você tem o ano do jubileu. O primeiro jubileu celebrado por Israel foi no ano 1445 a.C. O primeiro celebrado na terra de Canaã, em 1339. O 18º jubileu no ano 563, quando o povo de Israel estava na Babilônia. Mas preste atenção. O 30 jubileus estavam sendo celebrados no ano 26 depois de Cristo. No ano em que Cristo completou 30 anos. 30 anos, 30 jubileus. Cristo iniciava o que estava sendo encerrado. Um ciclo no Velho Testamento se encerrava com o 30º jubileu e Cristo iniciava uma nova etapa. Porque isto é que é jubileu. Jubileu era um ano em que todos aqueles que sofreram opressões, tristezas e dores e pobreza e escravatura seriam livres, seriam restaurados, seriam curados, seria devolvido a eles tudo aquilo que perdeu. Vocês estão me ouvindo? Foi assim que terminou um ciclo, quando Cristo, aos 30 anos, inicia seu ministério. Era agora um ano da humanidade receber de volta tudo aquilo que Adão, nosso ancestral, perdeu: a comunhão com Deus, a vida eterna, a saúde, a paz, olha, a salvação, o perdão dos pecados, a comunhão. Isto agora estava sendo devolvida, porque Cristo quebrou aquele ciclo do pecado em que todos estavam destituídos e abria a porta para o povo agora receber de Deus a sua graça. Louvado seja o nome de Jesus. Então, quando a gente para ver o que nós estamos hoje esperando, eu não estou dizendo, mas num final de ano como este, celebrando um jubileu, eu quero dizer, será que Deus não marca um outro ciclo para nós? Hein? Será que não é hora, como foi cantado aqui, de fim de dores e tristezas? Eu queria perguntar, quantos esperam? Olha, isto é fato de uma visita sobrenatural de Deus na terra. Vou falar abertamente, é que na verdade as pessoas não podem entender que os demônios sabem mais a respeito de Deus do que os próprios cristãos.
Quando Cristo estava na terra, disseram que ele era Beelzebul, os demônios disseram, ele é o Filho de Deus. Quando os cristãos estão dizendo que há 3 pessoas da divindade, os demônios nunca creram nisso. O autor da mentira não crê na mentira. Sabe que só existe um Deus e treme diante dele. Você está me entendendo? Ele sabe muito mais. O irmão Brana disse, eu entrei num ônibus e uma senhora olhou para mim e disse assim, eu sou capaz de te dizer o dia, a hora e o lugar aonde você nasceu. Eu disse, o que há? Eu não quero saber disso, minha senhora. Ela disse, você nasceu sobre uma luz de uma estrela. Essa estrela esteve na terra quando Cristo veio. E agora ela veio novamente. Esta luz segue o profeta e segue os eleitos de Deus. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Os outros não vão ver. Quando Cristo, aos 30 anos, no Evangelho de Lucas, inicia seu ministério, vamos ver aqui o capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Aleluia. Era um ano de jubileu. Era um ano de jubileu. Era um ano de jubileu. Deus visitou a terra há um ano de jubileu. Eu estou esperando por algo grande. Eu estou esperando ver novamente o povo se enriquecer. Não estou falando de dinheiro, mas de fé. Eu estou esperando você receber de volta tudo aquilo que perdeu. É filho, é saúde, é vida. Eu estou esperando que algo sobrenatural desça na casa de cada crente. Eu estou esperando que o fim de um ciclo de problemas pare na sua vida, que uma porta nova se abra para você. Aleluia. O Espírito do Senhor é sobre mim, verso 18, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos. Este é um ano de jubileu. A dar vista aos cegos. Este é um ano de jubileu. A pôr em liberdade os oprimidos. A anunciar o ano aceitável do Senhor. A hora está chegando, os momentos são finais. Aleluia. Encerrando, o livro tornou a dá-lo ao ministro, assentou-se aos olhos de todos na sinagoga, estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: quem tem coragem de abrir a boca, diga. Hoje, se encerra um ciclo velho. Hoje se cumpriu estas escrituras. Hoje, no ano 30 de Cristo, no ano do 30º jubileu, hoje se cumpriu as escrituras. Não sei porquê, mas agora 50 anos deste ministério. Será que Deus não dará descanso ao seu povo? Nós viemos de um ano, o Nordeste vem com 4 anos seco, sofrimento, pobreza. Eu sei de irmãos endividados, eu sei de irmãos clamando para ver Deus entrar dentro da casa, de ver filhos libertos. É assim ou não é? De Deus mudar quadro. Sabe, quando o povo se empobrecia, eles estavam olhando. O ano do jubileu era um ano de esperança. Eu termino o ano de 2015 dizendo:
sabe, toda esta praga, miséria, estas dores, esse sofrimento, mas ainda há uma esperança. Meus olhos estão olhando e visualizando algo bom, algo maravilhoso, algo. Eu não estou falando da política, eu estou falando na sua vida, no seu lar. Eu estou falando para você, filho de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Preste atenção, isto fez com que Jesus fosse quase jogado de um precipício. A gente vai lá, me empurre no precipício também, por causa da minha fé, da minha confiança, do desejo que arde no meu coração. Você estaria feliz que eu viesse aqui na frente dizer outra coisa a não ser esta para você? Ainda há uma esperança. Há uma porta que se abre. Deus não nos desamparou. Sua palavra está em cumprimento hoje. Hoje se cumpriu estas escrituras. Estava acontecendo um jubileu. Isto é um momento assim. Eu liguei para o doutor Marcos hoje, eu vi seu telefonema, eu já estava vindo para cá. Porque meu coração quase arrebentou. Porque na terça-feira, quem esteve no culto terça-feira aqui? Vocês viram que eu estava realizando uma cerimônia de casamento, uma renovação de voto matrimonial de 25 anos que eu tinha feito. Aquele casamento há 25 anos atrás. Vocês viram que eu disse, eu tinha sido convidado por aquele casal para depois do culto ir jantar com eles. Mas durante o dia, me deu um desarranjo intestinal muito grande. E eu não tinha condição de comer. E eu peguei o telefone, liguei umas 10 vezes para o pastor Moisés, que era amigo do casal também. Disse, por favor, eu queria dizer para ele, vá jantar com esses irmãos em meu lugar. Mas o telefone chamou. Liguei umas 10 vezes, não atendeu. Quando eu estava em casa hoje de manhã, o telefone tocou, o pastor Moisés. Falei, ele deve ter visto minhas ligações. E eu fui atender o telefone brincando. E eu às vezes falo, ô comandante, eu brinco. Quando eu falei, era uma voz feminina. Disse, pastor César, aqui é a filha do pastor Moisés. Eu estou ligando para dizer que o papai partiu. Eu quase não pude ficar em pé. Porque pastor Moisés, eu fui hóspede na casa dele muitas vezes. Quase todos os finais de semana eu posava lá. Comi muitas vezes na casa dele. E tínhamos uma relação muito próxima. E era uma pessoa que eu sempre tive um bom relacionamento, uma amizade muito boa com o irmão Moisés. Quando ele disse partir, eu tive uma dor de cabeça tão grande que eu pensei que a coisa ia ficar ruim. Que dia? 24 de dezembro. Encerra-se um ciclo para iniciar outro. É necessário que se feche um ciclo para iniciar outro.
E aquelas filhas que ficaram, duas filhas apenas. A mãe foi embora há 1 ano e pouco atrás. Deus a recolheu. E agora ficaram 2 filhas. 2 filhas no mundo, sem pai, sem mãe. Tem que haver um outro ciclo, irmãos. A hora está chegando, quando Deus trará salvação debaixo de suas asas para todos nós. Eu sei que aquela família está com o coração partido. Quem se lembra do irmão Moisés aqui? Pode botar a foto para mim, irmão Túlio? Pastor Moisés de Almeida Maia. Foi para casa. No mesmo dia em que o profeta foi para casa. No mesmo dia em que eu venho à plataforma para dizer a vocês, fecha-se um ciclo. Deus está para abrir outro, que será o ano de um jubileu para todos nós. Quantos gostariam que Deus visitasse sua casa, restaurasse a sua vida, mudasse completamente a sua história e sair da lama? Hein? Vamos ficar em pé. Eu gostaria de chamar você para fechar seus olhos. Eu gostaria que você dissesse para Deus, fecha esse ciclo negativo, ruim, de problemas, de decepções, de tristezas. O Senhor nos deu uma promessa para sermos mais do que vencedores. Peça para Deus que o mal não prospere. Eu queria que você tivesse coragem de orar. E dissesse para Deus, deixa eu voltar para casa com o coração renovado, que o Senhor fará algo grande, algo novo, fará com que as Escrituras se cumpram na minha vida, trará a resposta das minhas orações, porá o dedo que o diabo achou que ia me matar sufocado, Satanás terá que tirar a mão suja de onde ele colocou. Diga com a sua alma, fecha este ciclo na minha vida. De tudo que empobrece, de tudo que adoece, de tudo que entristece, de tudo que me faz chorar. Feche este ciclo, Senhor. Aleluia. Venha curar o coração dos quebrantados, abrir os olhos dos cegos. Que seja um ano aceitável ao Senhor. Que as coisas mudem. Peça para Deus fechar o ciclo do pecado na sua vida. Que a imoralidade, seja terminada hoje à noite. Que o desejo de pecar, que a sua conduta, que as coisas que estejam erradas no seu lar, na sua família, na sua própria vida, no seu espírito, natureza, desejos sujos. Por que você não tem coragem de levantar a mão e dizer, fecha este ciclo hoje à noite?
Abra sua boca e diga: Deus, Deus, eu estou olhando para Ti. Tu és a minha esperança. Por favor, prepare a minha alma. Eu quero uma nova etapa na minha vida. Aleluia, aleluia. Ei, discussões domésticas, ei, espíritos de adultério, ei, mentiras, engano, falsidade. Eu queria orar, mas eu queria que você orasse, porque as pessoas se acostumam de pedir oração. Quero que você ore, quero que você levante os seus olhos, quero que você saiba que o mundo está vivendo um paganismo, mas Deus está marcando um ciclo novo na história da tua vida. Não é num Natal pagão, não. Mas que seria maravilhoso, seria que Jesus nascesse hoje na sua alma. Aleluia. Que os frutos viessem na sua vida hoje. Oh, louvado seja o teu nome. Aleluia. 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 Diga para ele: tu és a minha esperança. Tu és a porta que se abre. Tu és o início de uma nova vida. Eu te quero na minha vida, Senhor. Aleluia. 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 Deus, eu tenho olhado em tua palavra. Aquilo não proveu, não veio da mente de Moisés. Aquilo veio da tua mente eterna. E os anos em que a própria terra se cansava, o Senhor queria dar descanso. Do jeito que o Senhor quis dar descanso para a terra, o Senhor disse também que daria descanso para o escravo, para o pobre, para o oprimido. O coração destas pessoas carregavam dentro de si uma esperança. Vai chegar o ano do jubileu. Deus vai nos visitar. A trombeta vai soar. As coisas velhas serão deixadas para trás. Se o Senhor viu isto, se o Senhor anunciou isto, olha para nós aqui. Olha para nós aqui. Quantos de nós aqui hoje à noite, Senhor, temos um clamor na alma? Quantos de nós aqui estamos clamando e deixando registrado, não é num culto, nem apenas numa fita de gravação, mas registrado nos anais celestiais, que a nossa alma espera por Ti, mais do que o guarda espera pelo romper da manhã.
Temos esperado ver o Senhor mudar as situações, mudar os quadros. Temos esperado por esta hora. Oxalá que isto seja agora, hoje, Senhor. Da minha parte, eu deixo registrado diante do Senhor no céu. Muda a história da vida destas pessoas que estão aqui, que estão na internet, que haverão de assistir esse DVD. Muda a história, Senhor, muda a história. Dê a todos um recomeço. Eu sei que ao Tenise e ao Benize cessou-se o ciclo do papai e da mamãe. Elas terão que começar uma vida sozinha. Mas nunca estamos só. Marca uma nova etapa na vida daquelas meninas. Cuida delas. Eu sei que a mãe orou, o pai orou, e nós também oramos aqui hoje à noite, Senhor. Como eu oro pela vida de todos aqui. Tudo que eu quero e tudo que eu te peço é que eles sejam felizes, que eles sejam salvos, que ninguém seja deixado para trás. A minha alma clama por isto, não só pela minha família, mas por todas as famílias aqui, Senhor. Está na hora da trombeta tocar, Senhor. Ajude a todos nós. Enquanto o mundo busca uma paz falsa, nós clamamos a Ti. Faça um recomeço na nossa vida, Senhor. Faça um recomeço lá na minha casa, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos que estão aí, ó, Hortência pedindo oração, Fernando Silva agradecendo por mais um ano de vida da esposa, Michele. Deus te abençoe, irmã Michele. Irmão Naldo pedindo por Rafael. Oração por Maria da Luz e família. Irmão João agradece por mais um ano de vida da irmã Carla. Deus te ajude, irmã Carla. Oração em favor de Benedita, do irmão Joel, Cilândia, lá no Ceará. Elias, Deus te abençoe, irmão Elias. Irmão Armindo Castro pede por sua família. Obrigado pela sua carta, irmão Armindo. Irmã Edjane, irmã Lúcia, agradece pelas bênçãos. Irmão Alessandro, pelo seu casamento. Irmã Valdíria, 10 anos que Valdira pede oração por seu filho de 10 anos que está na CTI. Irmã Joana Dark, em favor de sua família. Irmã Emina Dab, oração. Irmão Oswaldo, por sua família lá em Limoeiro. Meus irmãos, através da nação e do mundo. 2 países conectados conosco, 13 estados, 26 cidades. Eu não posso mudar. A minha oração é a mesma. Irmãs pedindo por filhos, por marido, por casamento. Pessoas pedindo oração pelos momentos que estão vivendo na vida. Eu não posso, eu não tenho outra oração. Eu levanto a minha voz e peço a Ti que haja um recomeço.
seja o fim do ciclo da doença. Que elas comecem agora a perder a força, pela autoridade do nome de Jesus. Que onde o diabo construiu, possa ser destruído, em nome de Jesus. Aquele que marcou o início de uma nova etapa. Nós estamos esperando a vinda do Senhor. Início de uma nova etapa também. Dá-nos a tua graça. Abençoe a todas as orações. Abençoe a todos os lares. Todos esses pedidos de oração, a todos os lares. Abençoe a todos nós aqui hoje à noite. Enquanto voltamos para casa, olhando para a tua palavra, no nome de Jesus. Guarda-nos agora e sempre. Amém. O Senhor te abençoe. E você que não foi batizado, por que você não põe fim ao ciclo do pecado? Por que você não deixa o ano aceitável? Por que você não inicia um novo ano com uma nova vida? Há uma oportunidade para você. Talvez tenhamos aqui visitantes que gostariam de ter uma decisão na vida, de entregar suas vidas a Jesus, de ter um fim do ciclo do pecado, dizer: eu sou liberto, eu não sou mais servo do pecado, eu sirvo a Deus em espírito e em verdade, eu sou de Jesus. Talvez tenha alguém aqui. Eu já ia despedir o povo, mas fui dirigido a abrir um espaço para dizer que, se há alguém nos visitando e quer aproveitar para acertar sua vida com Deus, para começar um novo ciclo na sua história, eu te convidaria. Eu até te convidaria para vir no altar, para sair do seu lugar aí no banco e vir aqui, porque eu gostaria de oferecer por você, junto com a igreja, uma oração. Talvez tenha alguém que já cansou do pecado, já cansou deste mundo, já cansou desta sociedade e quer começar um novo ciclo na sua história de vida. Teria alguém? Não sei por que parei. Por certo, há uma alma clamando, dizendo: eu quero acertar minha vida, quero ser batizado, quero começar de novo. Não importa se você é denominacional ou se você está no mundo. Teria alguém que teria coragem de dar um passo à frente para começar uma nova etapa na sua vida? Não há ninguém? É sempre assim. Um dia desse eu fiz um apelo e não havia ninguém. Quando terminei o culto, lá vem um senhor dizendo, uma senhora também dizendo: eu não fui lá, mas eu fiquei com vergonha, mas eu quero ser batizada. Eu estou muito tranquilo, muito sereno, e eu gostaria que você não se hesitasse também. Você não sente que Jesus está te chamando para dar uma nova etapa na sua vida? Por que você está no banco? Venha. Venha. Venha no nome de Jesus.
a chance é para você. É para você. Deus, ser misericordioso, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até domingo, se o Senhor permitir. Louvado seja Deus. Deu um sol, Marco? Aleluia. Vem o dia de fulgor, quando acaba toda dor, nem doenças haverá, nem a lágrima terá. Haverá perfeita paz, quando o Salvador capaz. Oh, que dia de glória será. Oh, que dia será, quando o Salvador voltar. Poderei contemplar quem morreu pra me salvar. Ele me tomará a mão e me guiará. Então, oh, que dia de glória será. Lá tristezas não terá, nem pesares haverá, nem mais pranto assolará, e a morte fugirá. E para sempre estarei com meu Salvador e Rei. Oh, que dia